Desde que passou a viver em sociedade, o homem começou a sentir a necessidade de comunicar, fosse para expressar sua cultura ou sentimento. 6 milhões de anos se passaram desde que o homem inventou os primeiros sinais e meios de comunicação. De lá para cá, muita coisa mudou. Comunicar é preciso. Ao longo dos anos, o homem esteve numa busca incessante para aprimorar essa arte. Desde o papiro, o pergaminho, a tipografia, os pombos-correios, até o telégrafo, o telefone, o cinema, o rádio e a TV e, finalmente, a internet. A comunicação evoluiu juntamente com seus meios. Hoje 10% vai mostrar que há mais coisas entre o iPod e a fita cassete do que julga nossa vã sociologia. Os meios de comunicação sempre tiveram o mesmo objetivo: comunicar, mas nem sempre tiveram a mesma forma. Desde as mais antigas formas de escrita ou qualquer outra tecnologia que veio a surgir ao longo do tempo, sempre tivemos o mesmo objetivo: tornar a comunicação melhor, mais fácil, mais acessível. Na linha do tempo da comunicação brasileira, o rádio tem grande destaque. Desde a sua era de ouro até o declínio de audiência, o Brasil ouviu a evolução da mídia pelas ondas do rádio. Não demorou muito para os meios de comunicação darem mais um salto. Com o rádio, aprendemos novas linguagens e novas formas de nos comunicar. A receita estava no ar para ser ouvida. E depois passamos a assistir essa evolução. Primeiro em preto e branco, depois a cores. A TV roubou parte do público do rádio e nos deu anos de uma programação nova e experimental. A TV se consolidou como evento social ao reunir a família na sala em frente ao televisor. Com o passar dos anos, os aparelhos ganharam outros espaços da casa. A programação se diversificou e o hábito de ver TV se tornou mais individual. Até que as redes sociais, especialmente o Twitter, resgataram o costume de comentar o programa no exato momento em que ele está sendo transmitido, seja ao vivo ou seja por um aplicativo. E você, ainda assiste televisão sozinho? A comunicação na web é completamente diferente das ferramentas e canais tradicionais de comunicação que nós conhecemos. Esse cenário está transformando o mercado de trabalho e profissionais de diversas áreas estão tendo que se adequar a novas abordagens. Hoje muito se fala que as mídias algumas estão morrendo. Eu não acredito nisso, eu acredito que elas estejam se reinventando. Hoje é muito comum a gente estar assistindo algum programa de TV, ao mesmo tempo tá tweetando, tá ali no Facebook fazendo alguma coisa. Então eu acho que as mídias, elas primeiramente as tradicionais, né? Elas têm que se reinventar e fazer o cross que a gente chama, né? É você estar no offline, mas você trazer o seu público para o online. Porque querendo ou não, no online é onde você vai conseguir identificar realmente quem é essa pessoa. Qual que é o gosto dela, se ela está gostando do seu produto, da sua marca. Então, acho que tem que ser, o profissional tem que ser muito inteligente e conseguir fazer esse cross, né? Trazer do offline para o online. É uma tendência, querendo ou não, é uma tendência. Os meios de comunicação serviram não só para entretenimento e informação. Com eles surgiram conceitos completamente novos e ousados, como é o caso da publicidade e da propaganda política. Essas mudanças na comunicação provocaram profundas alterações no comportamento da sociedade e, por consequência, na publicidade e no marketing. Hoje, com a Web 2.0, ele tem que pensar muito de que forma essa mensagem ela vai ser viral, de que forma essa mensagem ela vai... qual vai ser o feedback dessa mensagem. Então ele tem que pensar muito com essa mensagem, hoje, com as redes sociais, com as mídias sociais, ele precisa pensar numa mensagem que vai ser retransmitida, que vai ser compartilhada. Então não pode ser uma mensagem realmente numa visão da empresa, do cliente dele. Ele tem que pensar muito na visão do comportamento das pessoas. Agora, com a internet e as redes sociais, as empresas perderam o monopólio exclusivo de opinião sobre suas próprias marcas. Uma marca não é mais apenas aquilo que as empresas falam sobre ela, e sim o que as pessoas comentam e opinam em suas redes sociais. É uma nova forma de marketing, um novo jeito de promover a comunicação publicitária entre marcas e o seu público-alvo. O profissional de mídias sociais, ele tem que estar muito antenado e ele tem que saber de tudo. Porque ele tem que identificar, primeiramente ele tem que saber mexer nas plataformas que ele vai usar. Se é Twitter, se é Facebook, se é YouTube, enfim, ele tem que saber usar essas mídias e saber por que elas servem realmente.
Depois disso, ele tem que saber identificar clientes, né? Qual que é o mercado que ele está, tendências, oportunidades. Tem os memes aí, então o cara tem que estar muito antenado para essa questão, né? O que vai rolar, o que não vai, qual é o assunto mais falado, qual que não é. Ele tem que saber monitorar todos esses canais e saber extrair dali os insights para a marca, né? O que é positivo, o que não é positivo. O consumidor deixou de ser passivo. Agora, o produto é selecionado por ele, através de plataformas inteligentes e filtros de interesse, que aproximaram a oferta da procura. Então ele participa mais, ele está muito ligado com o mundo de hoje, com acesso com a internet, ele sabe o que está acontecendo fora do país, então ele tem acesso aos produtos, ele consegue analisar antes de você uma análise geral do seu produto. Então, assim, se você vai divulgar, ele sabe antes, o consumidor antes, qual é a reação do que você fala. A opinião do consumidor tem cada vez mais relevância hoje. Eles têm o poder de determinar o sucesso ou o fracasso de uma marca da noite para o dia. A revolução digital mudou de forma definitiva nosso jeito de comunicar. O jornalismo está se adaptando como outras áreas da comunicação estão perdidinhas também para ser... What the hell is internet, né? Então, a publicidade não sabe plenamente como ganhar ou como fazer marketing em cima da internet. Descobriu-se algumas formas, se mudou algum jeito de fazer, mas efetivamente, olha, uma pessoa que ganha muito dinheiro vendendo um determinado produto, não. A publicidade que a gente vê na internet, ela é bem a derivada da televisão, de outros meios. O jornalismo também está vendo que esse meio está em movimento, que a humanidade em si está se moldando a essas novas tecnologias e o jornalismo está fazendo um esforço danado para tentar entender e entrar e oferecer os serviços, que é prestar informação da melhor maneira possível. Porém, a gente não pode perder o conteúdo. Se eu escrevo para a rádio, para a internet, por telepatia com seres de outro planeta, não me interessa. Eu preciso ter informações bem apuradas, um texto bem redigido, ética, né? Então isso não se perde nunca. Mas da mesma maneira, um profissional de comunicação, qualquer setor que seja, não pode ficar alheio de que cada vez mais os nossos receptores, os nossos clientes, a quem a gente serve, está migrando para essa internet. As pessoas, mais do que nunca, têm nas mãos ferramentas suficientes para disseminar uma informação em questão de minutos. Partindo desse princípio, em 2009, o Supremo Tribunal Federal determinou a queda da exigência de diploma para pessoas que exerciam ou exercem o jornalismo. Segundo o presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes, estabelecer que um curso superior seja obrigatório para escrever em jornais, revistas ou então ancorar um telejornal fere o direito de liberdade de expressão previsto na Constituição de 1988. Em toda a história da imprensa, esta talvez seja a época que tem trazido mudanças mais rápidas ao mundo do jornalismo. Grande parte dessas mudanças está relacionada a um número cada vez maior de pessoas com acesso à internet. Eu fui surpreendido com isso ao longo do tempo, saber que publicitário também não precisa de diploma e nem por isso os cursos de PP têm uma queda ou as agências de mercado saem por aí procurando médicos, advogados ou administradores para trabalhar. Eu sou favorável, eu acho que tem que ter a regulamentação da profissão. Não pelo sentido de que quem defende que não precisa ter diploma no jornalismo fala, qualquer um pode ser jornalista, desde que bem informado, desde que escreva bem. Verdade. Só que quem vai ser bem informado, escrever bem, adquire isso na faculdade. E quando você regulamenta a profissão, você delimita o que pode e o que não pode se fazer. Pegando uma frase do jornalista Carlos Nascimento, eu acho que o diploma não forma bons jornalistas, ele atrapalha os maus. Agora, se você me perguntar, é essencial ter um diploma? Eu acho que essencial nem tanto, eu já vi até médico fazendo parto, vendo no Google passo a passo. Agora, é muito mais legal o médico que seja especializado numa área. Então, nesse sentido, eu defendo que as pessoas se especializem no que vão trabalhar. Há quem diga que a internet será o fim dos jornais impressos, e há quem diga o contrário. Na verdade, a televisão não matou os jornais, como todos diziam ser mais do que certo. Da mesma forma que não matou o rádio e nem os cinemas. A história tem mostrado que depois de uma fase de ajuste, a comunicação sempre volta a se estabilizar. No próximo programa, Made in Brasil. Mas olhe de perto, nós vamos te mostrar só 10%.